muito prazer que iniciamos mais um programa Diálogos do Saber, com o apoio da CAPES, INEP e o Observatório da Educação. A FIB, preocupada em trazer discussões, reflexões sobre os mais variados temas e focar não só a discussão do senso comum, mas trazer a academia e uma reflexão mais crítica dos temas da atualidade, traz aqui nos estúdios profissionais especialistas de várias áreas. Hoje nós temos como provocação e como reflexão e diálogo arte, vida e paz. E para começar esse diálogo, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma fala do Fernando Pessoa. A arte baseia-se na vida, porém não como matéria, mas como forma. A obra de arte é um pensamento tornado vida, um desejo realizado de si mesmo. Se uma das funções da arte é dar vida ou transformar a vida, hoje assistimos nas mídias outro tipo de arte, a arte da guerra. Tais como a guerra entre a Palestina e Israel, a Ucrânia e a Rússia, o Iraque, e causa-nos um desassossego e um medo cada vez maior de permanecer no conflito e não na paz. Se a arte pode transformar o pensamento em vida, então ela pode promover a paz? Essa promoção da paz poderia ser não só no nível macro, mas também no nível micro, a paz interior? Como nós poderíamos promover essa paz por meio da arte? É sobre isso que vamos conversar com nossas convidadas de hoje. Aqui nos estúdios da TV FIB, no programa Diálogos do Saber, temos hoje como convidadas as artistas plásticas Rosa Griso e Heloísa Ruiz Pereira. Sejam bem-vindas, Rosa, sejam bem-vindas, Heloísa. Bom, eu sou formada pela Fundação Educacional de Bauru, atual Unesp, em artes plásticas, né? E eu comecei, desde pequena eu gostava de desenhar, que isso é o cotidiano de todo artista, né? Ter essa vontade, essa afinidade, notar que tem uma certa afinidade para a arte. Então eu comecei dessa forma e fui procurar essa área de estudos pensando em me aprimorar. E lógico que a faculdade ela dá uma base para você, mas você não para por aí, você tem que continuar. Aí depois disso eu dei uma pausa de um pouco de tempo, em virtude de família e tudo mais. E depois, como todo artista, você nunca está contente com aquilo que você está sempre insatisfeito, né? Porque aquilo que você está vivendo dá a impressão de que está faltando sempre alguma coisa que você não vai fazer, você não vai para o lado da arte. Então, depois de ficar um pouco de tempo com a família, aí eu resolvi me dedicar mais à arte, fui procurar cursos em São Paulo e fiz ateliê com vários professores, não só eu, como a Heloísa também, e a gente também começou a participar de um grupo de artes em Jaú, e aí a coisa foi crescendo e tomando corpo e chegou no que chegou agora, como dizer assim. Mas não vamos contar ainda no que chegou. Heloísa. Gostar de arte eu sempre gostei, mas viver o tempo inteiro pensando em arte foi bem mais recente. A matemática, ela não saiu da minha vida, de maneira nenhuma. O pessoal, meus amigos, até brincam comigo, sempre eu estou chamando ela junto. Mas também a arte nunca saiu da minha vida. Então, quando eu dava aula, eu já levava muito trabalhos, assim, quadros de artistas que compunham super bem na geometria, que compunham na vida de matemáticos, tá? Até para exemplificar, para dar uma aula muito mais interessante, muito mais próxima da realidade, né? Que a matemática tem esse problema, ela fica meio distante da realidade de cada um. Como eu cheguei na arte,
Eu cheguei chegando, eu penso em arte o tempo inteiro. Eu não consigo, isso que a Rosa colocou, eu acho que é meio comum em todos nós, mas nós assumimos que isso é um lado artístico. Esse desassossego com a vida, uma insatisfação que a gente só consegue suprir na hora que você está trabalhando com a arte. Tá? Eu acho que a arte, ela mostra para a gente que a vida é bem maior, que os caminhos são possíveis, que sonhar pode levar a algum lugar. Tá? E as pessoas, às vezes, colocam o sonho como uma coisa à parte. Não, isso é sonho, isso é realidade. E o artista não, ele acredita, ele vai atrás. A arte, ela funciona não só como terapia, mas ela pode funcionar também como educação, não pode? Eu acho que educação num sentido, arte não se ensina, né? Uhum. Mas educação no sentido de demonstrar que essas oportunidades merecem atenção. Aí sim, eu acho que de estimular as pessoas a enxergarem a arte. Uma coisa assim que quando você estava falando, eu fiquei pensando, né? O que as pessoas têm de si, que a arte, né, segundo esse texto do Fernando Pessoa, que é fantástico, muito bem escolhido, parabéns. Obrigada. Que as pessoas têm dentro de si, né? E o que é muito interessante na arte é que o artista, ao colocar o que ele tem dentro de si, ele faz com que muitas pessoas, ou quase todas as pessoas, ou todas que se dão essa oportunidade de tirarem aquele mesmo dentro de si. Porque a arte tem essa característica de universalidade. Ela não é só uma coisa que acontece comigo. Se for uma coisa que acontece comigo, fica mais na área da psicologia. Sim. Agora, se é uma coisa que acontece comigo na minha essência, fica com característica de ser humano. Então, de arte, por quê? Porque isso chega para todo mundo. Então, se a arte não se ensina, tá? Então ela forma. Porque de alguma forma ela te leva a uma aprendizagem. Ela te leva ao conhecimento de si mesmo. Ela te leva a entender o mundo. Com certeza, Regina. Aliás, é o outro trecho do próprio Fernando Pessoa, que a arte não é uma matéria, mas ela é uma forma. Ela é uma forma. Então, quando a gente pensa em arte como matéria, aquele quadrinho que eu vejo na parede, não é um quadrinho que eu vejo na parede. Tem muita gente que vai ver a Mona Lisa, né, lá no Louvre, um quadrinho desse tamanho, chega lá e fala, mas era isso? Fica decepcionado. Decepção total. E todo mundo naquele ambiente lotado de pessoas, eu fiquei pensando, graças a Deus tive essa oportunidade também, eu fiquei pensando, eu falei, não é aqui que eu vou encontrar a Mona Lisa nesse momento, porque você vê um monte de cabeças, um monte de flashes não, mas cliques, né? E aí, cadê essa? Para você receber a arte, para você estar do lado de cá, do outro canal, né? Do canal, o outro lado do canal, você tem que estar com um ambiente bom também. Você tem que estar com disposição. Você tem que estar meio frente a frente. É uma emoção muito grande quando você consegue captar aquela emoção que o artista colocou no quadro. É a emoção de fazer chorar. Eu e ela na frente do quadro do Van Gogh, no museu. É de fazer chorar. O Van Gogh, um artista que não foi reconhecido, que ele teve um quadro vendido em vida e que tinha uma capacidade de sentir fenomenal. Outra coisa que você tocou agora, que eu acho que é importante a gente colocar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, vocês tiveram aí uma trajetória, né, de artista e de reconhecimento e de exposições que muitas vezes os artistas que nós temos aqui na região, a gente quase não valoriza ou até desconhece quem são. Então, nesse sentido, hoje a Heloísa e a Rosa estão aqui porque elas já ganharam vários prêmios, né? Pelos trabalhos artísticos que elas têm feito.
E elas vão fazer uma exposição de um projeto que elas estão desenvolvendo já há alguns meses, na Itália, em Rovereto, que é o projeto Parola Pax. E eu vou pedir para vocês comentarem, falarem para nós como é que esse projeto surgiu, por que que vocês vão expor a arte de vocês lá na Itália, lá em Rovereto, o que é Rovereto, o que é essa fundação que vocês vão lá, a história da cidade que vocês contaram para mim, e até para quem está nos assistindo, perceber que muitas vezes, se você tem, né, vontade de ser um artista, de fazer alguma coisa, que há possibilidade de se fazer e de se chegar. Basta ter vontade. E basta pensar que o dinheiro vai ser uma consequência depois, mas que ele não deve ser a primeira coisa. Que a primeira coisa deve ser a questão da transformação do ser humano, da transformação da vida, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco da história. Eu acho que, Heloísa, você tem que falar primeiro para contar como que Rovereto aparece na vida. Nossa vida, né? Bom, é que a Rosa já sabe tudo também, ela poderia contar até esse pedaço. O ano passado, né, em 2013, em junho, eu estive em Rovereto, numa excursão de passeio, né, com uma agência Estênico Viagens, vou fazer um comercialzinho. Isso. Mas é porque eu gosto muito deles porque eles fazem um tipo de excursão, de viagem, de passeio, muito interessante, né? Que prioriza conhecimento da região, que eles levam muitos trentinos para retomarem os parentes ou a casa que os parentes moraram, enfim, é um resgatar da vida anterior ao vinda ao Brasil, né? E esse pensamento eles fazem com que envolvam todos. Então não existe uma preocupação de compra, tal, tem passeios, tem tudo, mas não existe esse lado tão comercial. E aí o ponto mais alto, né, desse passeio foi essa visita a Rovereto, que na verdade a cidade eu nem estive, mas nós estivemos na Fundazione. O que é a Fundazione? Rovereto é uma cidadezinha no vale, muito bonitinha. Não é tão cidadezinha, ela é grande, mas é que o centro histórico dela é bem acolhedor. Próximo dos Alpes. Próximo dos Alpes, das Dolomitas e tal. E é uma região muito bonita, porém muito sofrida, porque como ela ficava num vale e muito próximo de países que queriam aquela região para si, então havia muita luta já. Muita guerra. Muita guerra e muita perda de pessoas. E depois da Primeira Guerra Mundial, então, que foi um absurdo, as perdas de pessoas e sofrimentos, teve um padre, que isso a Rosa vai contar um pouco mais, que resolveu fazer um sino, a partir dos canhões que foram usados na Primeira Guerra. Então eu cheguei e passei primeiro por uma galeria, porque isso esse sino foi colocado no alto de uma colina, assim, um corte dessa colina, e você avista de lá a toda a cidade, toda a região, toda a beleza do lugar, né? Todo o vale. Mas tem também um sino que toca todos os dias. Todos os dias ele toca 100 vezes às 9 horas da noite, só muda no horário de inverno. E por que 100 vezes? Para lembrar, 100 vezes, essa explicação não tenho, mas assim, ele toca 100 vezes em memória de todos os mortos da guerra. Parece que tem uma história que essa guerra exterminou metade da cidade. Não, conta-se que várias cidades ali, porque como é um vale e tem várias cidades próximas ali nos Alpes, as cidades, vamos dizer assim, era um lugar apropriado para a guerra mesmo, porque, vamos dizer assim, tinham as montanhas que propiciavam fazer emboscadas, trincheiras e tudo mais. E uma das cidades, parece que eles acabaram com metade da população. Não sei se eram 100 mil habitantes e ficaram 50 mil habitantes naquela cidade, entendeu?
depois da guerra. E esse padre, que chama Antônio Rossaro, que era foi ser pároco naquela região, ele resolveu, olhando para toda essa atrocidade da guerra, mães que tinham perdido filhos, né, esposas, ali, ele ficou muito impressionado com aquilo e no pós-guerra ele resolveu pegar os canhões que tinham naquela região, inclusive na região dos Alpes ali, ele pegou e mandou fundir, ele fez assim várias reuniões com as pessoas da cidade e acabou mandando fundir ali em Rovereto mesmo, na verdade não foi Rovereto, foi em Verona, um sino grande que foi colocado ali. Foi o primeiro sino que foi feito ali para colocar. E por essa razão, para lembrar os mortos da guerra, é que ele toca 100 vezes todos os dias, desde essa época. Não só para lembrar os mortos, 1924. porque no sino tem várias inscrições, e uma delas é tudo se perde com a guerra, nada se perde com a paz. E tem inscrições do Papa Pio XII, porque esse sino é muito antigo, né? E ele foi refeito. Ele foi refeito. Ele foi refeito. Teve um primeiro sino, um segundo sino, e esse terceiro sino, que é o que está agora lá, esse foi feito em Roma. Foi feito porque o primeiro sino tinha dado um problema. E também tem aquela questão do sino, dele tocar, ter um som agradável. E atualmente, esse sino que foi feito em Roma, que foi feito na época do Paulo VI. Por isso que tem uma inscrição do Paulo VI no sino atualmente. Foi gravada uma inscrição dele no sino também. Então ele foi refeito em Roma e levado novamente de trem até Rovereto. E tem até umas histórias lá no site da própria Fundazione, tem contando uma história. Como é o nome da Fundazione? Fondazione Campana dei Caduti. Ópera, Campana dei dei Caduti. Caduti. Campana é sino em italiano, né? Caduti. E São os caídos. Dos caídos, né? Dos caídos. Os Dos caídos mortos. É dos tombados na guerra. Os né? sinos dos caídos. Sinos Isso, dos dos caídos, dos tombados na guerra. Interessante. Mas você perguntou e eu não respondi, né? Não respondeu. Mas é porque eu acho que primeiro era mais importante saber como esse sino ele era grandioso. E para chegar no lugar do sino, que você passa por uma sequência de 83, 84 bandeiras de países, inclusive a do Brasil, que aderiram a esse projeto de paz lá em Rovereto, antes você passa por uma galeria que tem cenas da guerra, assim, carpete colocado como fotos de pessoas mutiladas na parede e tal. E isso é muito sofrido. Você passa por lá, você fica, nossa, mas um lugar para falar de paz e tem tudo isso, né? E também passei por uma galeria de arte, que também tinha trabalhos que levavam correntes, arame farpado, sabe? Como se fossem pipas misturada com arame farpado. Aquilo me chocou, assim, eu parei para olhar. As pessoas, aquilo que você falou, não param, né? As pessoas passaram direto das outras do grupo, que a gente estava em 30 e poucas pessoas, e só uma amiga minha ficou comigo, olhando, e eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, existe no mundo um lugar que se pode falar de paz, só que eles estão falando de guerra ainda. E aí eu perguntei, eu acho que eu estava meio doida. Eu perguntei o que se faria, o que se podia fazer para expor ali, que eu tinha um grupo de arte. E através de alguém traduzindo, ele falou, basta falar sobre a paz e mandar um projeto. E aí vocês mandaram o projeto Parola Pax. Isso, eu cheguei... Conversamos com o grupo. O povo topou, né? No meu grupo de arte, nosso grupo de arte. Então agora eu gostaria, Rosa, que você falasse o projeto, então, Parola Pax, ele vai ser, a exposição vai acontecer quando? Dia 19 de setembro de agora, né? Mas ele foi assim, esse projeto, quando nós enviamos o ano passado, que a Elo chegou, passou para a gente, porque é um projeto de arte, ele tem todo um processo, né? Não só o processo do artista do fazer, mas até o programar
o que vai ser feito também é um processo. A né? materialidade dele é isso, difícil. é difícil. Então, nós começamos, quando ela chegou, nós pensamos, o que nós vamos falar sobre paz? Nós vamos falar sobre guerra, nós vamos falar sobre paz. Né? Um trabalho que seja assim, mais agradável aos olhos das pessoas, que toquem as pessoas. Aí começamos a planejar. Aí, quando foi em novembro nós conseguimos mandar um projeto para o espaço da galeria, que é um corredor grande, que tem mais ou menos 44,5 metros de extensão, e nós propusemos esse trabalho dos sinos para a exposição. Eles não só aceitaram, como gostaram tanto e falaram que nós havíamos entendido a proposta da Fondazione, né, de falar de paz, né, e não de guerra, que eles nos ofereceram o restante da galeria, que é composto de 7 salas, para nós fazermos outros trabalhos. No total são 300 metros quadrados? Isso, praticamente isso. Aí foi volta a resposta da Itália e a gente novamente refaz todo esse processo novamente de pensar como vamos expor e aí partir para um trabalho individual de cada um para ser colocado. Todo esse projeto foi disponibilizado num site, né? E no Facebook. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como as pessoas aí de fora podem participar desse projeto e ter o seu nome ou, de alguma forma, estar lá na exposição em Rovereto, na Itália. Pois é. Falando sobre a paz. O trabalho mais importante, que a Rosa já contou um pouco do histórico, foi para lá um projeto que não tinha nem foto, nada, era só descrição com palavras de um trabalho. Um corredor muito grande, de 44 metros, largo, de 2,5 metros de largura, bem largo e comprido. E esse trabalho, que foi aceito de imediato, ele era, assim, composto de 216 sinos. Se você perguntar por que 216, aí entra a parte da matemática. Foi por conta do espaço que a gente tinha e do visual que ficaria interessante a distância entre eles. Então, são 216 sinos que não tem badalo, né? Não sei se dá para ver aí, deve dar, né? Pode mostrar para a câmera. Então, que não tem badalo. E por que esse sino não tem badalo? Porque o Maria Dollins, que é o sino grande de Rovereto, ele badala para evocar a paz e a fraternidade. Só que um sino sem badalo não evocaria nada, né? Então, o que a gente imaginou? Que todas as pessoas do mundo poderiam mandar a sua mensagem, a sua mensagem, né, que ficaria como o badalo do sino. No lugar do badalo, a mensagem de qualquer pessoa. Por isso que nós criamos um site, como você está dizendo, e também um e-mail para captar essas mensagens que viessem do mundo inteiro. Você pode falar para a gente o nome do site, para quem tiver o interesse em entrar no site? Sim, é www.parolapax. Esse parola é como se fala e o pax é com X no final. Parola de palavra em italiano e pax de paz em latim. Então, parolapax.wordpress, que é um blog conhecido, .com. Então, é parolapax.wordpress.com. Entrando lá, viaja um pouco no nosso site, conhece um pouco mais da história, tem muitos depoimentos, tem os nossos trabalhos em andamento, tem o local da exposição, que é a Fondazione, tem como foram feitos esses sinos, é muito interessante, a fundição, como foi feita. E a Rosa, você trabalhou, e a Rosa também, com sinos, e a Rosa está trabalhando com as pombas, que eu estou sabendo, né? Eu estou fazendo pombas de origami. Para esse trabalho de Rovereto, eu também tenho um pouco do que eu faço. Eu tenho nos meus trabalhos, eu tenho uma certa mania por seriação. Isso é uma coisa que eu já percebi que é recorrente. Se eu vou fazer um trabalho, eu nunca faço um. É 1, 2, 3, 10, 15, 20, 100, entendeu? Ele vai saindo na sequência. E aí, nesse trabalho, nós estávamos pesquisando para falar de paz, lemos muito sobre Dia Internacional da Paz, aí fomos lendo mais, até que me veio a pomba de Picasso, né? Que ele também desenhou por ocasião
de uma reunião que tinha em Paris para Bem falar de paz, geométrica. para falar de paz, né? E aí eu resolvi, pensando na pomba do Picasso, eu falei, como é que eu vou fazer uma pomba? Aí eu falei, não, vou trabalhar com origami. Então eu estou trabalhando para essa exposição com 3.500, praticamente, vou levar 3.500 pombas de origami que eu estou fazendo para expor lá. A arte, ela serve para dar vida, e aí esse dar vida, porque o contrário da vida é a morte. Então, a gente encontra, tem até um livro, A Arte da Guerra. Sim. Né? É. Então, eu penso particularmente que a arte, ela deve ser cultuada, ela deve ser presente na vida das pessoas para realmente dar vida, dar paz, dar os valores que a nossa sociedade tem falta. Com Né? certeza. Então, eu gostaria de mais uma vez aqui agradecer a presença de vocês. Fico muito feliz em estar mostrando para todos um trabalho belíssimo e dizer Obrigada. que o trabalho da Rosa, o trabalho da Heloísa e o trabalho das outras pessoas que não puderam estar aqui, que elas estão representando, do grupo Arte Pax, que não é um grupo formado assim do nada, mas é um grupo formado de pessoas que têm o desejo de ser melhor. Então eu sei aqui que a Heloísa e que a Rosa, quantas e quantas vezes não foram para São Paulo por eventos próprios, né? Sem serem remuneradas por pessoas, sem apoio, aprender, fazer cursos. Sim. Né? Então, que para a gente ser melhor e se transformar, tem que partir de nós e não dos outros. certeza, Né? imagino. Então, eu acho que isso fica marcado e é um modelo a ser seguido. Né? Vocês estão de Obrigada, parabéns. obrigada. Eu gostaria que vocês voltassem aqui depois da exposição para contar para a gente como é que foi tudo isso, como é que Com foi certeza. essa experiência, Maior prazer. para falar um pouco mais do trabalho e de como a gente pode trazer a arte para a educação, para transformar a nossa sociedade, né? Para humanizar mais a nossa sociedade que está precisando disso nesse momento que nos é tão caro. Né? E humanizar não no sentido para não haver guerra, no sentido para haver melhores políticos, no sentido para haver melhores pessoas, Com certeza. né? Melhores seres humanos. Bom, como não dá para ficar com o programa, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a presença de vocês e qualquer sugestão, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato pelo e-mail reginamomesso@uol.com.br. Gostaria que vocês repetissem novamente o endereço do site Aí também do Facebook. e do Facebook. No Facebook, colocando Parola Pax, chega lá. E no Google também. Se esquecer o endereço, é só pôr no Google. É só colocar no Google. Parola, P-A-R-O-L-A-P-A-X. Parola Pax. Isso. Que chega lá. Até mais. Agradecemos.